Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Amém, queridos. Graça e paz. Obrigado, Mateus. Queria te convidar a abrir a Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 3. Queria conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, onde estiver, no seu lugar, onde você está. Fazer suas mãos, sem nenhuma vergonha, nenhuma timidez, fique à vontade. Para nós é uma honra, Deus te abençoe, viu? Vamos entregar para você um banner, sinta-se em casa. Atrás dela também, vou levantar as mãos, mais ninguém, onde você estiver, sem nenhuma vergonha, lá no fundão, é nós. Que Deus te abençoe, sejam bem-vindos, né? Na igreja, para nós é sempre uma honra ter vocês, existimos por isso. No final do culto, bem no encerramento do culto, nós teremos um café para servir para vocês aí, o melhor café da cidade. Então não vá embora tomar café conosco, sentar com a gente, celebrando ao Senhor e tomando esse café. Então se você está nos visitando, está com vergonha, não precisa ter vergonha nenhuma. Para nós é uma honra sempre receber pessoas aqui, ter gente aqui conosco. Para nós sempre é uma honra maravilhosa. Amém, queridos? Nós estamos em uma série de pregações. Vocês estão me ouvindo aí bem? Estou escutando pouco aqui. Nós estamos em uma série de pregações sobre o caminho da vitória. Encerra hoje, né? Encerra hoje. E para nós não deu bom, né? O Brasil saiu. Nossa intenção não era ver o Brasil sendo campeão, era saber qual era o caminho da vitória para nós. O Brasil saiu, agora não nos resta a única possibilidade, torcer para a Argentina, que é o único time que é aqui do nosso lado, né? O nosso único caminho agora é ver a Argentina sendo campeã, é muito melhor, não é? Então, assim, eu estou nessa agora e a Argentina sai todo dia, né? Então, ontem teve o jogo, ela quase saiu, todo o jogo da Argentina, assim, ela quase sai e acaba superando, né, o momento. Ela sempre renasce das cinzas. Então, agora vamos acompanhar a Argentina ser campeã. Amém, queridos? Então, estamos torcendo para a Argentina, viu? Só eu? Se a Argentina for campeã, eu vou vir com a camisa da Argentina no outro culto. Eu sou o único que está acreditando, eu e minha sogra. A minha sogra de manhã ficou eufórica, que eu também torcendo para a Argentina. Eu vim torcendo para a Argentina, só eu e minha sogra, tá vendo? Sogra tem coisa boa também, ela me acompanha. Então o que eu falo, ela está junto. Então não só tem coisa ruim na vida da sogra, ela está junto comigo nessa. Obrigado, Gleice. Então a Shalom do Canaã está torcendo para a Argentina, porque é o país da América Latina, amém? Irmãos, vamos orar ao Senhor? Nós temos aqui na igreja, toda quinta-feira, às 15 horas, oração, e nós temos às 20 horas também oração. Então nós entendemos que a oração é quem move o nosso coração para entender quem o Senhor é, para ter discernimento espiritual, para ver o Espírito Santo de Deus e ser conduzido pelo Senhor. Então você podia tentar marcar na sua agenda, separar um horário para vir orar e buscar o Senhor. A gente precisa orar e buscar o Senhor. Tem um professor meu no seminário que fala que quem não ora não crê em Deus. Porque orar no momento de desespero, todo mundo ora. Quando as coisas começam a ficar desajustadas, quando começamos a ter problema, dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é começar a orar e ir atrás de oração, buscar o Senhor em oração de todas as maneiras. A oração precisa ser uma essência da nossa vida, porque a oração é o que nos leva a ter experiências maiores com o Senhor, é quem marca a nossa vida, é o que vem na verdade e começa a nos desenvolver em nós entendimento da voz de Deus, discernimento da voz do Senhor, é orar. Quanto mais nós oramos, meu querido, mais próximo de Deus nós estamos. Então nós temos horários de oração aqui, você não pode estar em nenhum desses horários, mas você pode separar períodos de oração e literalmente se aproximar de Deus. Isso é que a gente precisa entender, que quanto mais eu oro, mais próximo de Deus eu estou. Eu queria que nós orássemos ao Senhor, mesmo assentados, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Tenha liberdade de orar e clamar a presença do Senhor. Pai, nós estamos em um culto de louvor e adoração ao Senhor. Pai, que o seu nome seja exaltado acima de todo e qualquer nome nessa noite. Espírito Santo de Deus, que a sua presença seja real, Pai, como foi no culto pela manhã. Deus, Pai, que a manifestação do Senhor seja poderosa. Pai, que nessa noite, Deus, o Senhor cure, liberte vidas. Pai, que nessa noite a presença do seu Espírito, Pai, seja real no nosso meio, Deus.
Jesus, eu oro por corações aqui nessa noite, Pai, corações que estão entristecidos, Pai, que a sua presença e que o relacionamento do Senhor seja a resposta. Deus, eu clamo, Deus, ao Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo tenha total liberdade nessa noite, de caminhar no nosso meio, Pai, de curar vidas, de libertar. Deus, nós erguemos um altar de adoração ao Senhor nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos no poder que há no nome de Jesus, toda intenção satânica nessa noite, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós santificamos esse local aqui ao Senhor, apresentamos esse prédio ao Senhor. Deus, Pai, que a sua presença, somente a sua presença, possa ser real aqui. Pai, que toda artimanha de Satanás, que caia por terra em nome de Jesus. Deus, Pai, que mentes que estão aprisionadas, Pai, que o Senhor liberte em nome de Jesus. Deus, que a sua presença, somente a sua presença, nos dê entendimento pleno do Senhor e da sua grandiosidade nessa noite, Pai. Deus, que cativos possam ser impactados pela sua presença e possam ser libertos, Deus, para a glória do teu nome. Deus, que a sua presença, que faz toda a diferença em um culto, em uma igreja, possa ser real, Deus, nessa noite. Deus, sonde corações aqui. Comece a sondar vidas aqui. Pai, nós viemos no culto para adorar, Deus, e clamar a sua presença. Ninguém está aqui nessa noite por acaso, mas está aqui porque o Senhor tem nos atraído, tem, Deus, manifestado o seu poder. Deus, em nome de Jesus, santo, 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 santo é o Senhor, Jesus, santo é o Senhor, Deus. Pai, que a sua presença, Deus, Pai, que a sua presença que liberta, que transforma, que a sua presença, Deus, que manifesta graça, possa ser real aqui, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a sua presença, Pai, simplesmente a sua presença, que nessa noite a sua presença possa ser real, transformadora e impactante, Deus, para a glória do teu nome. Jesus, eis-nos aqui nessa noite, nos dê discernimento, Deus, da sua palavra, nos dê discernimento do Senhor, Pai, que possamos sair daqui edificados nessa noite. Deus, possamos sair daqui, Jesus Cristo, edificados e alimentados pela sua palavra nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, nas suas mãos, para a glória e honra do teu nome, é que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Versículo 5 do capítulo 3 de Josué, só o versículo 5, diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Eu gosto de frisar sempre, estou trazendo a minha Bíblia, a gente está com a mania de ter Bíblia no celular, e o celular concorre com a atenção do culto. Porque chega notificação lá no celular, do WhatsApp, a gente acaba indo atrás e acaba respondendo. Então, a nossa intenção é estar num culto buscando o Senhor. Então, se você puder se concentrar, é só 1h30, né, desde o louvor até o encerramento. Então, que você puder se concentrar, porque nós viemos aqui para adorar Jesus, e Ele merece que a gente possa adorá-lo. Então, coloque seu coração nas mãos dEle e separe esse período aqui para que nada te influencie, para que nada roube a sua atenção, Senhor. A sua devoção ao Senhor. Nós estamos em uma série, e hoje eu gostaria de falar que o caminho da vitória passa por santificação. Então, o texto que nós lemos fala sobre isso, e basicamente, para vocês entenderem, é assim: quando o menino não está indo bem na escola, muda de ano. Quando nós temos um filho, a maioria de nós temos filhos, e eu fui o filho bagunceiro na escola, né? Para a glória de Deus, a Elisa, ela é um anjo. Nós nunca vamos chamar na escola para nada da Elisa, graças a Deus. Mas eu era bagunceiro, mas quando o menino faz bagunça, e você precisa que ele melhore a nota, a primeira coisa que o pai pode combinar com ele é só: se você se comportar esse ano inteiro, se você não ficar de recuperação, e tirar nota 10, você vai ganhar um PlayStation 5 no final do ano.
E o menino faz aquele acordo, escreve o acordo, e ele se empenha desde o início do ano até o final do ano, para que ele possa conseguir o videogame. Então ele vai lutar por isso. Então ele vai entrar bimestre a bimestre, atrás das melhores notas, porque no final do ano ele será recompensado com o videogame. Aí ele começa a se empenhar, aí já não há mais bagunça, ele já não vai querer fazer mais bagunça, ele vai tentar mudar os relacionamentos dele, ele vai focar em outra realidade, porque a cada bimestre ele quer tirar nota 10, ele quer ficar muito bem, porque no final do ano ele vai ganhar o quê? Ele vai ter o PlayStation de última geração dele lá. Então ele começa a colocar no coração e a batalhar por isso a cada momento, a todo o período. Então ele vai na escola, ele não vai assinar advertência, ele vai sentar lá na frente, para que ele possa tentar vencer o ano e chegar no final do ano e apresentar o boletim e o pai dele recompensar ele, ou os pais recompensar ele com o PlayStation 5. E isso vai ser o intuito da vida dele. E algumas pessoas começam a entrar na vida de santidade, ou buscar o Senhor em santidade, tentar ter o comportamento mais correto possível, não por quem Deus é, mas porque ele começa a viver um comportamento em obediência, porque ele está interessado em ganhar alguma coisa. Quantas pessoas foram ensinadas de maneira adversa, de que quanto mais santo, mais obediente ele for, Deus vai dar para ele, Deus vai abençoar a vida dele, e acaba a pessoa tendo um comportamento, buscando a Deus o tempo inteiro, não pela figura do Senhor, mas sim por causa do prêmio, mas sim por causa da recompensa, mas sim por causa do presente, e as pessoas começam a confundir o que é realmente entrar no caminho de santidade, porque o caminho que ela começa a buscar ali é como se fosse um menino atrás do videogame. Ele tem um comportamento exemplar, ele vai ter um comportamento de buscar Deus em todas as áreas, mas ele está querendo alguma coisa em troca o tempo inteiro, e quando as coisas não acontecem da maneira que ele espera, aí a pessoa começa a ficar frustrada. Quantas pessoas vivem uma vida de frustração, se frustram porque Deus não deu para ela? E ela começa a falar assim: não, eu obedeci em tudo, eu tirei nota 10 de bimestre a bimestre, eu fui exemplar em tudo, o tempo inteiro, e parece que Deus não me deu, não quer me dar. E a pessoa começa a ficar frustrada, porque foi ensinada em uma relação de troca com Deus o tempo inteiro. É o menino atrás do PlayStation, ele vai tirar nota 10 o tempo inteiro na escola, não por causa que ele tem a obrigação de ir bem na escola, ele só faz isso, mas porque ele está interessado no PlayStation. E a gente é ensinado, teologicamente, teologia muito ruim, que se você se comportar muito bem, Deus vai te dar. Aí nós não vivemos uma vida de santificação por causa do real propósito de vivermos uma vida de santificação. A gente vive uma vida de santificação porque no final do ano a gente vai ganhar o quê? O que a gente vai ganhar? O PlayStation. A gente começa a viver a vida cristã como se fosse uma troca constante para receber coisas, uma atrás da outra, e aí às vezes nos comportamos como crianças, que às vezes a gente nem recebe, mas ficamos frustrados com Deus. E nos frustramos, porque a gente ainda fala: nossa, o meu comportamento foi exemplar e Deus não me deu, e Deus não fez isso, o meu comportamento foi nota 10, e mesmo assim parece que Deus não me deu. Então a gente começa a ter uma relação com Deus de troca quase que constante. Eu já falei essa história aqui, quando eu era pastor em Belo Horizonte, o menino tomou pau 13 vezes para tirar a carteira de habilitação. A gente sabe que ele não foi feito para dirigir, né? Ou então fica muito nervoso na hora de fazer a prova, que também tem isso, o emocional da pessoa. Mas ele tinha tomado pau 13 vezes para tirar, e a bronca dele com Deus é assim: eu cheguei lá na igreja, estava sentado na porta, antes de todo mundo chegar, arrasado, falei assim: pastor, velho, eu preciso falar com você, eu faço tudo certinho, eu oro, eu sirvo no louvor, eu devolvo o meu dízimo, eu faço tudo, e Deus não me deu a carteira de habilitação, eu estou frustrado com Deus. Quantas pessoas se comportam com o Senhor exatamente assim, querendo que Deus dê a elas, porque elas são exemplares.
e não entendem o que realmente é viver um processo de santificação, não pelo que o Senhor pode me dar, não pelo que o Senhor pode me entregar, mas sim por quem Deus é e o que Ele tem feito na minha vida, independente de situações e circunstâncias. A ideia é que a gente possa romper com pensamentos muito infantis e entender que a vida cristã passa por entender realmente quem o Senhor é e a sua grandiosidade. Quantos se frustram aqui porque o namoro não deu certo, ou que ainda não conseguiram casar, e ficam frustradas, e começam a se frustrar, e ficam revoltadas com o mundo, e rompem com Deus. Aí ela começa a trabalhar, aí trabalha e está buscando uma promoção no serviço, e querem se promover no serviço a todo custo, falam assim, eu vou me comportar muito bem, porque eu quero ter uma troca, eu quero que Deus abençoe, e começa a imaginar que Deus vai dar para ela um salário melhor, uma promoção melhor, não porque ela é um profissional exemplar, mas sim porque ela quer ter alguma coisa de recompensa em Deus na vida dela. Agora, o verdadeiro processo de santificação, nós vamos aprender aqui em Josué do capítulo 1 até o capítulo 6, nós não vamos ler o texto inteiro, mas só para vocês entenderem que toda essa história, o Senhor começa a trazer para nós clareza do que realmente é nos santificar, do que realmente é nos entregar para o Senhor e vermos uma vida totalmente diferente para a glória de Deus. Se vocês lerem o capítulo 1, vocês vão ver que o Senhor chama Josué. O Senhor chamou Josué. E o Senhor fala para Josué, Josué, você precisa entender que eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. Não ande distante. Eu estarei com você em todos os períodos. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou entregar para Israel como herança. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Por exemplo, mas tende bom ânimo, se esforce. Não desvie da palavra da lei, seja fiel a ela, e eu estarei com você em todo o período. No capítulo 2, o Senhor continua preparando Josué e falando com ele. Ele manda os espias, e agora não é mais 12, agora é só 2 que vai. E eles chegam na casa de Raabe, eles fazem um acordo com Raabe, que ele não destruiria a família de Raabe, que eles preservariam a família de Raabe. Esses espias voltam, trazem as notícias para Josué. Josué começa a preparar no capítulo 3 a travessia do Rio Jordão. E nessa travessia do Rio Jordão, eles mandam os sacerdotes na frente, vai ficar 900 metros na frente. Enquanto os sacerdotes vão caminhando, o povo está vindo atrás, dos sacerdotes, quando eles vão caminhando, carregando a Arca da Aliança. E pode parecer loucura, assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho com Moisés, o Senhor começa a abrir o Rio Jordão, e o capítulo 3 vai nos falar que o rio estava tão cheio, que eles estavam transbordando do lado. Na época da colheita, o rio transbordava, e os sacerdotes foram à frente, caminhando à frente, com a Arca da Aliança, e quando eles chegam bem na Arca da Aliança, o Mar Vermelho o Rio Jordão se abre, e a Bíblia nos diz que o sacerdote entra e fica no meio do rio, esperando todo o povo passar, e aqui no capítulo 3, no capítulo 4, o Senhor fala com Josué o seguinte: Josué, você precisa escolher 12 homens, cada uma das tribos de Israel, para que eles possam pegar 12 pedras, e essas 12 pedras vão erguer um altar, mostrando para as outras gerações o que o Senhor tem feito. Josué faz exatamente como o Senhor tinha ordenado, mas Josué também manda que o povo, com que as pessoas pegassem 12 pedras, e aonde os sacerdotes tinham parado, no meio do Rio Jordão, onde o rio tinha aberto, que ali naquele lugar exatamente, o Senhor, ele ergueu um altar ao Senhor, e o texto bíblico vai dizer que até hoje, esse altar está lá, e eles erguem um altar no meio do rio, e esse altar é para revelar o que Deus tinha feito. Meu querido, o que Josué começa a nos ensinar aqui é que o primeiro altar que eu preciso erguer em santidade ao Senhor não é externo, é dentro de nós, é dentro do coração.
O primeiro altar que o Senhor quer estabelecer na nossa vida é lá no profundo do nosso coração. É um altar que ninguém está vendo, que ninguém está observando. É um altar que as pessoas não podem medir, mas é um altar que começa primeiramente dentro de nós. A primeira ação do Senhor, meu amado, começa dentro de nós, começa dentro de mim e dentro de você. O capítulo 4, versículo 9 vai dizer o seguinte: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança, e é onde eles tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Meu amado, o primeiro altar de santificação que o Senhor ergue é dentro de nós, e esse altar erguido dentro de nós é para que todos os outros altares comecem a cair por terra, comecem a ser desmoronados, para que todo altar erguido a qualquer outro espírito possa cair por terra. O primeiro altar que o Senhor começa a manifestar dentro de nós é onde ninguém está vendo, é onde as pessoas não enxergam, mas é onde o Senhor, o Rei dos Reis, enxerga, é onde Ele edifica e começa a gerar em nós transformação. Aonde o Senhor começa a dominar é o nosso coração, e lá Ele começa a nos transformar por completo. Meu querido, quando o Senhor ergue um altar dentro de nós, Ele começa a nos dominar, a cair por terra todos os altares que concorrem com a presença de Deus. O processo de santificação não começa por comportamento fabricado. E Jesus nos diz isso no Novo Testamento. Ele olha para os fariseus que tinham um comportamento maravilhoso, vestiam as melhores roupas, tinham as orações mais legais, eles conheciam a Bíblia de ponta a ponta, eles eram tidos como a nata da sociedade, eram tidos como mestres, como grandes mestres da lei, ensinavam, colocavam sobre o povo a obrigação de obedecer. Eles obedeciam exatamente, mas a obediência deles era simples, porque eles queriam mostrar para as pessoas, ou ter alguma coisa em troca. E Jesus Cristo olha para eles e fala: não adianta nada disso, porque eu olho para vocês e por dentro vocês estão como sepulcalhados, vocês estão mortos, porque não basta nós termos um comportamento bonitinho, o que precisa ter é um altar erguido dentro de nós ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não é sobre ter comportamento exemplar, mas é sobre ter um coração transformado pela presença do Senhor. É sobre no mais profundo da nossa alma enxergarmos a presença do Deus soberano nos dominando por completo. Aonde o Senhor ergue um altar, meu querido, os ídolos vão caindo por terra. Não tem como o Senhor erguer um altar dentro de nós e o nosso comportamento continuar exatamente igual. Não tem como nós dizermos: Jesus, a minha vida, o meu coração é seu, e o nosso comportamento continuar exatamente o mesmo. Porque quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, Ele vem e edifica um altar, meu querido, e esse altar, Ele se assenta no trono, e Ele começa a dominar os 4 cantos da nossa alma, da nossa vida, e Ele começa a arrancar aquilo que não presta, aí Ele começa a trazer vida para dentro de nós, Ele começa a limpar o nosso coração, Ele começa a nos dominar por completo, meu amado, e não tem como sermos marcados pelo altar do Senhor e a nossa vida continuar exatamente a mesma. Não tem como, é impossível, porque aonde a presença dele está, meu amado, o pecado sai, a manifestação satânica sai, a mentira sai, isso tudo sai, cai por terra, a idolatria sai, meu amado, o sexo fora do casamento sai, meu querido, aonde a presença do Senhor está, o pecado anda distante, porque ele começa a nos dominar. Porque não adianta eu ter um comportamento exemplar e dentro do meu coração o Senhor olhar para nós e nos ver como sepulcros calhados, pessoas mortas, porque nós só temos comportamento bonitinho,
mas a nossa vida, o nosso coração não revela a profundidade de Deus dentro de nós. A libertação funciona assim. Uma pessoa que ainda não é cristã, não encontrou com Jesus, é diferente. Mas uma pessoa que já encontrou com Jesus, já experimentou de Jesus, já se converteu ao Senhor, mas mesmo assim, começa a edificar altares no seu coração, a espírito de imoralidade, por exemplo, começa a edificar altar no seu coração, a mentiras, por exemplo, e ele começa a edificar um monte de altar no seu coração, e isso começa a concorrer com a presença de Deus, e a Bíblia nos fala que o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, ele sai de lá, e o maior problema é que algumas pessoas decidem fazer altares a espíritos malignos de maneira normal na vida. Ele fala assim, não, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Não, eu sei que a Bíblia fala para não viver assim, mas eu vou fazer. Aí a pessoa está dizendo assim no mundo espiritual, e ele é real, eu decidi não adorar Jesus, não adorar o Senhor, e erguer na minha vida um altar de adoração a todos os espíritos malignos. Aí as pessoas dizem assim, eu não consigo entender, porque algumas vezes eu quero avançar, eu não consigo entender, porque eu não rompo espiritualmente, eu não consigo entender, porque as coisas na minha vida não acontecem como na vida do outro. Meu querido, entenda hoje com clareza, a nossa vitória é vivermos do propósito de Deus para nós, e isso começa com uma vida de santidade, de santificação. Nós não manifestaremos o poder de Deus de verdade, se nós não decidirmos hoje a dizer, todos os altares malignos caiam por terra na minha vida, eu serei fiel ao Senhor, eu erguerei altares de adoração a Jesus na minha vida, e nenhum outro altar vai permanecer no meu coração. E é uma decisão pessoal, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele não entra pela força, e eu escolho permitir que o Espírito Santo de Deus comece a romper o meu coração com todos os laços, com todos os altares erguidos a espírito de moralidade. É por isso que Josué ergueu um altar no meio do Jordão. Ninguém está vendo o altar, mas o Senhor está vendo. Ninguém está enxergando, mas Deus enxerga. Ele sabe. Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece, Ele começa a obra no nosso interior, Ele começa a grande obra no nosso interior, Ele começa a mudar tudo, e aonde Ele estabelece um altar, Ele começa a transformar, a curar, Ele começa a manifestar a graça transformadora dEle, Ele começa, meu querido, com a presença dEle, trazer vida onde não há vida, Ele começa a mudar realidades à minha volta, porque a presença dEle, simplesmente a presença dEle, é quem vem sobre nós, e começa a nos marcar. Josué também obedece à voz de Deus e pega 12 pedras grandes. E essas 12 pedras grandes, se você ler o texto inteiro, ele vai até a cidade de Gigal, onde eles acampam lá à noite. E lá nesse lugar, eles erguem também um altar ao Senhor. Nesse lugar, eles também edificam um altar de maneira externa ao Senhor. Que é um altar público, onde as pessoas passariam lá e começariam a ver o altar, a enxergar o altar. E isso tem um propósito, lá no capítulo 6, versículo 20, o Senhor vai dizer assim, lá no capítulo 6, não é o versículo 20, vai dizer assim, em Gigal, Josué, no capítulo 4, perdão, Josué em Gigal ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão, e disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Meu querido, o que Deus faz dentro de nós tem um propósito. Tem um propósito. E o propósito que Deus está falando com Josué, que está falando com a gente também, é para que as novas gerações comecem a enxergar em nós
o amor ao Senhor que foi plantado dentro do nosso coração. É com que o primeiro propósito, com que os nossos filhos comecem a olhar para nós e enxergar que realmente nós amamos a Deus, não pelo que Deus pode nos dar, mas pela obra que Ele tem feito no nosso coração, pelo marco que Ele tem feito no nosso coração. É olhar para dentro de nós e dizermos assim: Jesus ergueu um altar aqui dentro, e por isso, de maneira externa, a nova geração começa a enxergar o nosso amor a Deus. Meu amado, toda a obra do Senhor dentro de nós tem um propósito de revelar a soberania de Deus, e o amor que nós temos a Deus é um marco para que os nossos filhos olhem para nós e enxerguem o quanto o Senhor tem sido bom conosco. É um marco com que cada criança que frequenta essa igreja aqui comece a olhar para nós e ver o quanto nós amamos a Deus. É um marco que cada adolescente que vem aqui, muitos sem os pais, comece a olhar para nós e dizer: a minha igreja, as pessoas mais velhas da minha igreja amam a Deus, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor tem feito dentro de nós. É um marco que precisamos carregar, é o altar que precisamos edificar daquilo que Deus tem feito no nosso coração e na nossa vida. Eu já fui pastor de jovens em vários lugares, e a maioria deles parece com que os irmãos mais velhos não entendem o propósito de estar com os irmãos mais novos. Acaba tendo choque cultural. Porque os irmãos mais velhos começam a olhar assim: não, esses meninos estão demais. Um dia, os meninos, eles até hoje fazem isso, eles chegaram na igreja e montaram uma mesa de ping-pong dentro da igreja, e jogaram o ping-pong. Os irmãos mais velhos ficaram assim: pastor, isso é um absurdo, porque eles estão jogando dentro da igreja, isso é pecado. E começa a ter choque, sem entender o propósito de que nós estamos fazendo aqui, com os irmãos mais novos, com os meninos mais novos, com as crianças que estão lá. O texto de Josué nos deixa claro que o propósito do altar erguido dentro de nós é para que a nova geração comece a olhar para nós, meu querido, e enxergue e passe a enxergar a presença de Deus dentro de nós. É para que cada menino que está aqui dentro, para que cada jovem que está aqui dentro, que ele não busque referências na internet, que ele não precise buscar referências fora, que eles precisam olhar para nós e dizer assim: na minha igreja, aonde eu congrego, aonde eu tenho ido, eu tenho visto famílias que amam a Deus acima de tudo. Eu tenho visto homens que amam a Deus, mulheres que amam a Deus. Eu tenho uma referência, eles estão lá. Meu amado, nosso legado é um dia estarmos velhozinhos sentados aqui no banco, com os nossos filhos aqui tomando conta da igreja, adorando, com um pastor mais novo, adorando a Deus, amando a Deus. E quando as pessoas perguntarem como isso aconteceu, eles possam dizer: lá na igreja, aonde eu congrego, lá na igreja que eu estou, eu comecei a olhar para as pessoas, e o Senhor começou a fazer uma obra grandiosa dentro do coração deles, e eu comecei a ver que eles erguiam altares de adoração a Deus. Eles amam a Deus, eles amam a Deus. A minha maior inspiração são eles. Meu querido, o maior propósito que nós podemos deixar é um legado de pessoas que amam a Deus muito mais que nós, de filhos que amam a Deus muito mais que nós, de pessoas que olham e enxerguem que nós decidimos erguer altar no nosso coração ao Senhor e não aos ídolos. Eu morro de medo, meu querido, de pastorear uma igreja que é crente só em dizer que é crente, que acha que só vir à igreja já está bom, que acha que só de frequentar está bom.
Eu morro de medo de pastorear uma igreja morta, porque no louvor eu posso cantar, eu posso adorar, no louvor eu posso fazer um monte de coisa. Meu amado, mas quem diz o que eu sou diante de Deus é como o Senhor tem erguido altares na minha vida e no meu coração. Meu amado, é o quanto eu amo a Deus. O maior legado que eu quero deixar para minhas meninas não é porque eu sou pastor, não é uma conta bancária, não é herança. O maior legado que eu posso deixar para minhas filhas é: elas precisam olhar para mim, para Letícia, e aprender a amar a Deus dentro da minha casa. O maior legado que um pai e uma mãe deixa é o quanto os seus filhos realmente amam a Deus. O maior legado que essa igreja aqui precisa deixar para as pessoas não é só ter uma multidão de gente, mas é olhar para as nova geração que está vindo e dizer: nós não iremos perder nenhuma delas, porque nós amamos a Deus, nós amamos a Deus. O Senhor estabeleceu um altar dentro de nós, e o nosso legado é um dia envelhecer e ver os nossos filhos amarem a Deus muito mais do que nós. Esse é o propósito do Senhor. E uma geração contra a outra, as grandiosidades de Deus. Meu amado, não é sobre ver experiências de que nós ouvimos a outras pessoas. É saber que o Senhor começou a dar a nós experiências, e nós temos o que contar, o que mostrar, nós temos o que revelar ao Senhor. Não é sobre dizer que o fulano de tal foi marcado da presença de Deus, mas é olhar para nós e dizermos assim: o Senhor me visitou um dia, e Ele começou a boa obra, Ele fez isso, Ele fez isso. É sobre ter coisas maravilhosas para contar, do poder de Deus, da sua grandiosidade. É sobre dizer assim: não é o outro que teve uma experiência, mas eu tive uma experiência com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e Ele marcou a minha vida, e Ele se revelou. É sobre ter o que contar, não sobre o outro, mas o que Deus tem feito. O propósito do Senhor não é só edificar nossa vida com grandes testemunhos, mas é marcar o nosso coração com experiências individuais. É isso que precisa nos mover, é isso que o Senhor quer nos mover. Entenda, meu querido, se entregue ao Senhor, permita que Ele erga altares na sua vida e desfaça todos os outros, para que de maneira pública, assim como Ele fez em Gigal, as pessoas comecem a olhar para nós e dizer: ali tem um altar erguido ao Senhor, ali tem um altar que foi transformado pelo Senhor, que tem a vida impactada pelo Senhor. Nós somos chamados por Deus para ser altares vivos, de manifestação do poder transformador do Senhor e do Cordeiro, para que as pessoas no nosso trabalho comecem a olhar para nós e sentir a presença do Senhor, que as pessoas que estão à nossa volta comecem a olhar para nós e ver que edificamos o altar de adoração ao Cordeiro cravado dentro de nós. Não é de maneira externa, não é para projeção individual, mas é pelo que o Senhor tem feito dentro de nós, é a transformação que Ele tem produzido dentro de nós, é a obra que Ele tem feito no nosso coração, e isso, meu querido, nos projeta para revelar a grandiosidade de Deus. O versículo 5 vai nos dizer que precisamos nos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Meu amado, a vitória na santificação. A vitória na santificação, que não é um peso, e que não é porque eu quero receber de Deus alguma coisa, mas é porque o Senhor me marcou, selou meu coração, e a partir desse momento, eu não abro mão do pecado por ser um peso, eu abro mão do pecado porque o Cordeiro domina o meu coração e a minha vida, porque Ele veio, porque Ele passou a habitar dentro de mim, porque Ele passou a me dominar. Aí não é um peso, não é uma obrigação,
torna-se prazeroso ser marcado pela presença do Cordeiro, porque ele passou a morar lá dentro, há uma bênção na santificação, o texto vai nos dizer que depois de Gigal, Israel vai para Jericó, e a Bíblia nos fala lá no capítulo 3, lá no capítulo 2, que Raabe morava em cima do muro, o muro de Jericó era muito grande, todo mundo sabe disso, lá na salinha conta histórias direto sobre isso, as crianças também sabem sobre isso, mas o muro de Jericó era um muro muito grande, e a Bíblia nos diz que o Senhor separou Israel e deu para eles uma ordem, para que eles pudessem chegar lá e começar a tocar a trombeta e dar voltas. Eles dão 14 voltas no total de Jericó, meu amado, e o processo de edificação começou na vida deles há dias anteriores. O Senhor Deus começa a revelar para eles as maravilhas que começam a acontecer quando nós colocamos nosso coração em processo de santificação, buscando ao Senhor. A Bíblia nos garante que os muros de Jericó caem por terra, meu amado, meu amado, quanto mais nos santificamos ao Senhor, a libertação vem, meu querido, os muros começam a cair por terra, meu amado, quanto mais nos separamos para o Senhor, por mais difícil que pareça, caem por terra qualquer prisão, em vício, caia por terra tudo que me afaste do Senhor, porque eu decidi erguer um altar, e lá é algo que parece impossível a olhos humanos. Eles estavam tocando trombeta e gritando, e a Bíblia nos garante que os muros de Jericó caíram por terra, todos eles caíram por terra. Quando eu me santifico, eu começo a desfrutar da bênção do Senhor, a bênção em colocar minha vida nas mãos do Cordeiro, a bênção em separar meu coração e dizer: Jesus, a minha vida é sua, tudo que eu faço é seu, o meu coração é seu, o meu emprego é seu, eu não tenho nada, tudo é para a glória e honra do Senhor, e não é teologia da prosperidade, é porque o Senhor nos garante que o justo nunca mendigará o pão. O Senhor nos garante que se um filho pedir ao Senhor pão, Ele não vai dar pedra, Ele não vai fazer nada disso, muito pelo contrário, Ele vai providenciar o pão. O Senhor cuida de nós, Ele nos guarda. Meu amado, quanto mais eu me santifico ao Senhor, mais eu desfruto da mão poderosa dEle, mais eu desfruto do cuidado dEle. Meu amado, pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas entenda hoje, nessa noite, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, coloque o seu coração nas mãos do Senhor, permita que Jesus venha e erga um altar e jogue todos os outros por terra, e você desfrutará da presença soberana de Deus, você desfrutará do cuidado soberano de Deus. Não tenha medo, pode parecer impossível, o muro pode parecer muito grande, mas aonde o Senhor está, cadeias caiam por terra, o versículo 20 do capítulo 6 vai dizer: quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e de um forte grito, o muro caiu. Meu amado, quem faz isso é o Senhor, quem jogou os muros por terra é Ele, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Ele, é quem desfaz altares, erguido a qualquer outros deuses, e estabelece um altar, dizendo: nós somos propriedades dEle, e a partir daí, nós começamos a confiar nele, depender dEle, e colocar nossa vida nas mãos dEle. O caminho da vitória para nós, meu amado, não é ser vitoriosos em coisas que Deus não tem para nós, mas é erguer altares em cada canto da nossa cidade, revelando que nós amamos o Senhor acima de tudo, que nós amamos o Cordeiro acima de tudo, e porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu vida, nós o amamos acima de tudo e qualquer coisa, porque Ele começou uma obra
poderosa dentro de nós. Não importa se as pessoas estão vendo ou não, o que importa é que eu sinto Ele, é que eu sei que Ele mora aqui dentro e Ele começa a arrancar, a transformar, a manifestar a graça dEle. Ele começa a fazer uma grande obra que só Ele tem poder para fazer. Que possamos em Deus sermos vitoriosos naquilo que Ele tem para nós. E hoje santifiquem-se, santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Santifiquem-se, santifiquem-se. Permita o Senhor erguer altar na sua vida, no seu coração, e nós veremos grandes coisas acontecendo, porque aonde o Senhor está, há a manifestação do poder dEle. Amado, hoje é uma noite de ceia, mas é também uma noite em que nós precisamos dizer ao Senhor: eu estou renunciando a altares que eu ergui na minha vida. E eu quero que o Senhor estabeleça o seu altar na minha vida nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui para que o Senhor edifique dentro de nós um altar para a glória dEle. Nós estamos na presença dEle nessa noite. E nós temos a oportunidade de dizermos: Jesus, comece a desfazer esses altares. Eu queria te convidar a fechar seus olhos e a orar ao Senhor: Jesus, sonda meu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a sua presença é real aqui nessa noite. Pai, o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Deus, comece a sondar corações aqui, Jesus. Meu amado, nós estamos em um culto onde a presença do Senhor está, e aonde Ele está, a cura, a transformação, a libertação. Ore ao Senhor no seu lugar e diz: Senhor, traga a memória, se no meu coração, Pai, eu tenho erguido altares para muitas outras coisas, a não ser para o Senhor. Comece a orar e a desfazer altar. Talvez você tenha vindo ou tenha estado na igreja a vida inteira e tenha sido como um menino atrás do PlayStation, com comportamento só para receber alguma coisa em troca. Não é isso que o Senhor tem para nós, meu amado. Não é isso que o Senhor tem para nós, meu querido. Ele quer edificar um altar dentro de nós, para que possamos nos santificar, não pelo que Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é, e o que Ele tem feito. Meu querido, comece a orar ao Senhor no seu lugar, e dizer: Jesus, eu, nessa noite, estou desfazendo altares na minha vida. Ah, Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite, Pai, que a sua palavra possa vir de encontro ao nosso coração, Pai, assim como tem me confrontado em toda essa semana, Pai, que nessa noite, Jesus, a sua presença, Papai querido, possa sondar a nossa vida.
Meu amado, ore ao Senhor no seu lugar. Ore ao Senhor no seu lugar e comece a dizer: Espírito Santo, sonda o meu coração. Eu quero ser vitorioso em ter uma vida de santificação, papai querido. Ah, Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite, para que possamos, Deus, ser realmente, Deus, marcados pelo Senhor. Deus, que possamos ser realmente seus filhos e não cristãos nominais, Senhor. Ah, Deus, comece a sondar corações aqui, Deus, nessa noite. Pai, pessoas que ergueram altares na sua vida de rejeição, por sentirem rejeitadas, Pai, não conseguem ser aceitas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a sondar e a jogar altares de rejeição por terra, Pai. Ah, Jesus, altares erguidos a espíritos de imoralidade. Jesus, comece a sondar corações agora, que caiam por terra, em nome de Jesus, papai. Deus, altares erguidos, Deus, Pai, por fofoca, por mentira, Jesus, comece a sondar e a jogar por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. 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 Fique de pé no seu lugar, meu querido. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Pai, altares erguidos ao engano, caiu por terra em nome de Jesus. Para que toda mentira imposta por Satanás, que caiu por terra, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.